Na semana passada, em uma entrevista com Ana Paula Padrão, Paola Carosella deu uma declaração curiosa sobre a estratégia que decidiu adotar para comprar o seu restaurante Arthurito em São Paulo. Vamos para o vídeo. Eu falei, preciso urgentemente abrir um restaurante, mas não tinha muito dinheiro. Comecei a procurar investidores e quem se interessou em investir foram uns colegas cozinheiros e restaurateurs da Argentina, que eu admirava muito. Eu me associei com 7 argentinos. 7 de uma vez. 7 de uma vez, que colocaram dinheiro, mas eu era a única que trabalhava aqui no Brasil, eles estavam lá. Que delícia. No primeiro ano foi legal, foi divertido, mas mais ou menos. Então, eu falei, não vou continuar desse jeito, mas eu não tinha como comprar o restaurante deles. Então, eu tive uma estratégia de negócios um pouco arriscada, que foi, eu vou abandonar um pouco o restaurante, eu vou deixar o faturamento cair. E quando, depois de 2 ou 3 meses, o faturamento cair, eu vou fazer uma oferta. Você estava matando o seu filho para poder comprá-lo de volta. Exatamente. Uia. E aí, bota risco nisso, hein? Bota risco nisso. Aí, depois de 3 ou 4 meses, o faturamento caiu em 30% e comprei. Paola Carosella e os 7 investidores. Está circulando um vídeo, numa conversa da Paola Carosella com Ana Paula Padrão, na qual ela contou a história dela, quando ela abriu um restaurante no Brasil. Só que nessa história, ela começou a contar que ela não tinha dinheiro suficiente para abrir um restaurante, que é bem caro. O que ela fez? Quando você não tem dinheiro, ou você pega um empréstimo, ou você consegue sócios, investidores. E foi isso que ela fez. Ela conseguiu, no caso, 7 chefes, que eram colegas dela da Argentina, que emprestaram esse dinheiro, ou na verdade entraram como sócio, investidor, nesse restaurante. Pois bem, qual que foi o combinado que a Paola contou? Esses 7 investidores ficariam na Argentina, enquanto a Paola ficaria no Brasil, trabalhando e tomando conta desse restaurante. Ela falou que no primeiro ano foi ok. Depois disso, ela já não estava satisfeita e ela queria o restaurante só para ela. Ela não conseguiu ter um match, digamos assim, com os investidores. Seus sócios investidores, melhor dizendo. Então o que ela fez? Falou, eu preciso comprar a parte deles e ter meu restaurante só para mim. Só que eu não tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer nesse momento? Qual que vai ser a minha estratégia? E aí eu coloco entre aspas, que foi essa palavra que ela utilizou. A Paola decidiu que ela precisaria diminuir o faturamento do restaurante pelos próximos 2 a 3 meses e assim ela conseguiria fazer uma proposta de compra por um preço menor, porque se meu faturamento vai cair, consequentemente o restaurante não vai estar valendo o preço que ele valia, vai valer menos. E foi essa jogada dela, é isso que ela fez, essa que é a estratégia utilizada. Aqui nós não vamos entrar numa questão de moral, se o que ela fez foi moral ou imoral em conceitos sociais, pois gerou muita repercussão esse vídeo, começou a participar, a sair algumas notícias, e o nosso intuito aqui não é falar sobre isso, é falar apenas no contexto jurídico, como sócio. Então, pensando nisso, a primeira questão que a gente tem que ver é deveres do sócio. Quais são os deveres que a Paola e os seus demais sócios tinham? Qual que é o principal dever que tem? É o dever da lealdade. O dever da lealdade, ele está dentro das nossas atitudes. Só que a gente pensa muito que a lealdade ela está bem imposta entre sócios. E não está errado essa configuração. Mas a lealdade ela é mais. Ela é a lealdade à sociedade. Quando você entra como numa sociedade, você cria algo chamado fim comum, que muitas vezes a gente chama de objeto social. Qual que é o fim da sociedade? Para que ela foi criada? Qual que era a pretensão de se chegar? Quando você cria esse fim, você precisa empregar atitudes, provavelmente atitudes positivas, para você chegar dentro desse fim. Atingiu o fim? Ótimo, você está totalmente na lealdade com a sociedade. Você começou a desvirtuar isso pode, na verdade, estar sendo uma atitude negativa que vai corromper essa lealdade com a sociedade. Então a questão é, a Paola, ao deixar o faturamento cair, no status de sócia, ela não estaria sendo leal à sua sociedade, por mais que essa fosse uma jogada, porque a sociedade ela surgiu com aqueles 7 sócios. Então ela teria que conversar sobre uma saída do sócio
ou demonstrar que um daqueles sócios não estavam ajudando em nada na sociedade e eles que sim que estavam prejudicando ela por uma questão de não lealdade e que não poderia estar, pois a permanência daqueles sócios iria dificultar o fim comum daquela sociedade. Então esse é o primeiro ponto em relação à lealdade dos sócios, que pode ser sim questionado no caso da Paola. Uma outra questão é que quando a gente está falando de sócios, nós temos que falar sobre dois tipos de sócios. Existe o sócio capitalista ou sócio investidor e também nós temos o sócio administrador. Sócio capitalista ou investidor é aquele que apenas emprega um capital. Eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar na sociedade. E eu vou receber os proventos disso. Então eu vou receber dividendos sobre isso, eu vou ter alguns direitos políticos, por exemplo, em relação a voto. Já o sócio administrador, ele também aporta dinheiro na sociedade. Só que ele não faz apenas isso. Ele também administra a sociedade, ele vai gerenciar ela, vai haver gestão na sociedade. E além dele ganhar os dividendos como sócio investidor, ele vai ganhar também uma contraprestação por esse trabalho, que a gente chama de prolabore. Então a Paola, pela história que ela conta, que os 7 investidores ficariam na Argentina e ela tomaria conta aqui do Brasil, provavelmente ela era a sócia administradora, ou a única sócia administradora, porque ela teria, como sócia administradora, os direitos de movimentar a conta bancária, assinar contratos, contratar pessoas, emitir pessoas, etc. Então a questão do sócio administrador, ele precisa ficar claro para a gente entender esses dois perfis. Por quê? Se eu sou sócio investidor e estou apenas empregando dinheiro na sociedade, eu posso entender que a minha responsabilidade ela é menor, porque eu apenas estou empregando, eu não vou trabalhar. Eu vou estar no risco de daquele capital empregar em alguma determinada atividade, não dar certo e tudo bem, eu perdi meu capital. Já o sócio administrador, ele tem uma responsabilidade bem maior. Por quê? Ele não só vota na sociedade, ele não só emprega um capital, ele está fazendo a gestão dela. Uma gestão equivocada pode ser a ruína de uma sociedade. Então a responsabilidade é bem maior. Então pode ver que a Paola tinha uma responsabilidade maior. Então ela tinha que empregar maiores esforços ainda que os demais sócios, porque assim eles decidiram. Então esse é um ponto importante em relação a responsabilidades. Em relação à questão dos deveres que a Paola teria a partir dela ser uma sócia administradora. E tem 3 deveres específicos que a gente precisa trazer, que um deles é o dever de diligência. A Paola, ela precisa ser diligente aos ativos da sociedade. Então ela precisa tratar todos aqueles ativos da sociedade de forma diligente, cuidadosa, para que ela possa trazer o melhor para a sociedade, que ela possa voltar de uma melhor forma para a sociedade. Essa que é a ideia. Então ela precisa cuidar bem de tudo isso. A partir desse momento, ela cuidando, ela vai conseguir trazer uma prosperidade para o restaurante. Então isso é um dever. E no momento que a Paola deixou o faturamento cair, ela foi diligente ou ela foi negligente? O que seria o ato dela? Uma outra questão da Paola é a questão da lealdade também, que a gente acabou de falar. Então ela teria que ser leal à sua função, ou seja, exercer de fato como sócia administradora. Isso é uma questão de lealdade, não delegar, passar para outra pessoa. Não deixar de aproveitar as oportunidades que o sócio administrador ele traz, igual nós temos a questão do 1017 do Código Civil, 1018 também. Então a Paola, ela tinha que trazer todo esse cuidado, ela precisava trazer toda essa lealdade para poder tomar conta, aproveitar todas as oportunidades. E talvez, isso a gente não tem informação, mas pode ter acontecido, ela deixou de aproveitar algumas oportunidades para aumentar o faturamento e deixar ele, na verdade, declinar. E por fim, existe a questão de informação. Existe um dever da gente informar os demais sócios, ainda mais o sócio administrador. Por quê? Eu sou obrigatoriamente, eu sou obrigado como sócio administrador, ou melhor dizendo, como qualquer sócio, eu preciso ter uma escrituração contábil. Eu preciso saber o que está entrando no meu caixa, o que está saindo, o que são os ativos, o que são os passivos, ativos mobilizados,
o que eu tenho, como é que está circulando o meu caixa. Então eu preciso totalmente escriturar isso, e aí eu tenho uma ajuda do contador. A partir desse momento, o que acontece? O 1179, como ele traz essas regras de escrituração, e o 1020 traz esse dever de informação, eu preciso trazer determinados tipos de balanços, trazer demonstrações dos meus lucros, das minhas perdas. Então eu preciso trazer todas essas informações, por quê? E não são apenas números, letras frias. Eu preciso trazer aquela informação que eu vou conseguir espelhar e falar, poxa, eu tive uma queda de faturamento, por quê? Onde é que foi que eu errei aqui? Por que não está tendo cliente? Por que a gente não fez, por exemplo, um investimento em marketing? O que está acontecendo aqui? Quais foram as causas? O faturamento, ele caiu por quê? E aí, quando você traz um balanço patrimonial, quando você traz alguns demonstrativos, não fica apenas como números ou letras frias que não são quase nada. Vai ter informações específicas, então são justificativas. O administrador ele tem que trazer justificativas. A partir desse momento que ele justifica e demonstra, a gente consegue olhar onde é que está o problema, que aí a gente consegue resolver. Então esse é um dever da Paola. Não sabemos, não temos essa informação, mas seria um dever que ela tem com a sociedade. E ela precisava não só demonstrar isso, mas ter essa firmeza junto aos sócios. Quais seriam as proteções do investidor? O investidor ele poderia proteger, existem mecanismos de proteção, que está dentro de uma boa governança. A governança são mecanismos que eu estruturo, que elas vão trabalhar bem com os investidores. Porque se eu estou investindo, eu preciso de algo que me proteja que aquela pessoa vai trabalhar bem, que ela vai exercer as coisas muito bem, para que assim eu possa ter um lucro com a sociedade e querer investir nela. A governança corporativa, ela tem uma maior força nas sociedades anônimas. Aqui eu estou falando de sociedade limitada, que provavelmente é a sociedade dela. Mas eu uso aspectos de governança justamente para isso. E um dos aspectos que a gente pode trazer uma boa governança é em relação à reunião dos sócios. Os sócios eles precisam se reunir, ou em assembleia ou em reunião. Até 10 sócios eu posso fazer reuniões. Só que o que é o problema? E por que eu falo problema? O próprio Código Civil traz uma disposição que se eu chego e não quero fazer reunião, eu posso fazer isso por escrito, pego a assinatura de todos os sócios e não faço a reunião. Muitos fazem isso, ou fazem aquelas reuniões de qualquer jeito, sem uma estrutura, sem ter algumas menções de alguns códigos, coisas que tem que discutir, inclusive as contas do administrador. Então, seja reunião ou assembleia, que aí já é obrigatório, e a reunião ela pode ser uma exceção à assembleia nessa questão de quórum de sócios, para poder se discutir justamente isso, poder ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema. Então isso é uma possibilidade dos sócios conseguirem trazer uma melhor, ficar sabendo das coisas, ter uma clareza, e assim poder decidir de uma forma mais pontual, mais incisiva, que de fato vai resolver alguma coisa. Uma outra questão é o conselho de administração, que ele é possível hoje. Você pode fazer um conselho de administração. Então, um conselho justamente para poder verificar o que está acontecendo com o administrador, para ver se de fato ele está fazendo tudo corretamente. Então, o conselho de administração ele é muito importante para você ver se essas pessoas estão gerenciando seu negócio. E aqui novamente falando, nós não temos uma certeza se em relação a Paola teve ou não teve. A única coisa que nós sabemos é que pelo fato dela ter deixado o faturamento cair e vendido e comprado o restaurante, eu acredito que eles não tiveram esse tipo de coisa, não tiveram um conselho, não tiveram reuniões, porque eles poderiam ter percebido isso e falado, peraí, o que você está fazendo aqui não é legal. Então vamos, por exemplo, fechar o restaurante e dividir o que tem, ou entrar com uma ação até contra ela de algum tipo de indenização, por exemplo. E também tem a questão do conselho fiscal. Nós podemos instituir o conselho fiscal, que é justamente para ver se está tendo uma boa fiscalização na sociedade, se não está tendo nada errado, está fazendo as escriturações contábeis, está tudo sendo certo, que nós não sabemos se de fato aconteceu. Por ter poucas informações, não dá para saber, mas a grande questão eu preciso informar, eu preciso ser diligente, eu preciso ser leal,
eu preciso escriturar as coisas. E se eu não estiver fazendo isso, eu posso prejudicar a sociedade. E a sociedade limitada, por ela dar muita faculdade em alguns aspectos, as pessoas acabam fazendo de qualquer jeito, isso prejudica. Por isso que muitas pessoas elas vão para sociedades anônimas, ainda mais de capital aberto, porque você tem uma questão mais rigorosa, um compliance, uma governança corporativa, que te obriga a seguir determinados patamares que eles vão te trazer responsabilidades, bem mais, e você não tem outro jeito. Só que isso também atrai mais investidores, porque se eu sei que está sendo muito bem vigiado, está sendo muito bem gerido, eu vou querer colocar meu dinheiro ali, porque eu entendo que aquela empresa vai atingir aquele fim comum e eu entendo que eu vou conseguir o meu desinvestimento, que seria o retorno daquele investimento que eu estou fazendo naquela sociedade. Então, é uma possibilidade. A sociedade, ela precisa ter sempre um fim comum. E se esse fim comum não é atingível, aquela pessoa que é sócio, que não está atingindo por uma questão de negligência, de atitudes negativas, ela pode até ser expulsa da sociedade. Se for minoritário, extrajudicialmente. Se for majoritário, ela pode ser feita judicialmente, uma exclusão de um sócio, por exemplo. Ou ele queira fazer a saída espontânea também, fazendo toda a apuração de haveres. É possível. A questão é que nenhum sócio que não esteja adstrito ao fim comum que a sociedade tem, ele não pode permanecer nela. E a questão seriam aqueles sócios que não estavam atendendo, os sócios investidores, o fim comum, ou seria a Paola que não estava atendendo o fim comum? Não dá para a gente entender, para falar na verdade, qual que é a questão, porque a gente não teve acesso aos documentos, por exemplo, o contrato de compra e venda da Paola com os investidores, para a gente entender quais eram as cláusulas, quais eram as garantias, quais eram as declarações, quais eram as indenizações. Mas com certeza, pela atitude da Paola, poderia sim haver uma possibilidade daqueles sócios entrarem com uma indenização. Ou, como defesa também da Paola, ela pode alegar que eles estavam cientes daquele momento que estava acontecendo também, questão de prestação de contas, porque você tem que também tomar o ato naquele momento. Será que aquela omissão também, quando você omite e não ter tomado conta naquele momento, ela também é uma responsabilidade para os investidores? Então daria uma grande briga societária nesse sentido, seja judicial, arbitragem, vai depender muito de como está o contrato deles. Mas é uma questão sempre se pensar, quando você tem uma sociedade, você precisa trazer essa lealdade, atender ao fim comum. Aquilo que não se atende ao fim comum não presta à sociedade. Então a sociedade ela vai sempre existir e os sócios, eles externam a vontade deles no contrato social, que é o fim que a sociedade ela vai caminhar. Então espero que tenham gostado desse vídeo. A gente vai trazer mais outros vídeos falando de outros cases que a gente for vendo aí, seja questões que estão acontecendo no dia a dia, sejam questões que nós acreditamos sejam pontuais e fique inscrito no nosso site, seja inscrito aqui no YouTube, acesse o nosso site, estejam conosco e vamos pegando mais vídeos aqui, a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês dentro do direito, investimento, direito empresarial, direito societário, para que cada vez mais vocês possam ficar por dentro e entendam melhor sobre o direito, ainda mais em relação a investimento empresarial, contratos e direito societário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.